A paz do Senhor, glória seja dada ao nome do Senhor para sempre. Quero desejar aí a todos meus amigos, meus irmãos em Cristo Jesus, a todos meus familiares, meus filhos, netos, a todos aí em São Paulo, setor 31, Ministério de São Miguel Paulista, Pastor Leônidas, Pastor Magalhães, Pastor Arthur, brevemente aí completando mais uma data para nos alegrar. Quero aqui mais uma vez em Ailandra, Pastor José Carlos de Lima, presidente das Assembleias de Deus aqui na Paraíba, ao pastor Rosivaldo, aqui em Ailandra, e ao dirigente Marcos Antônio aqui de Subaúma. Fica aí o meu abraço e a paz do Senhor esteja convosco. Quero ministrar nesta manhã, quero falar sobre a maior biblioteca. Um versículo composto de uma grande biblioteca. Esse versículo é muito falado no meio do povo de Deus, e eu quero já deixar esse título aí. A maior biblioteca em um versículo. Amém? Capítulo de João, capítulo 3, versículo 16, diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Quero compartilhar aí convosco, aí João capítulo de número 3,16, uma biblioteca em um só versículo, e nós vamos ver aí essa pequena biblioteca em 13 versículos, em um só. Quando se fala Deus, é porque é o maior ser, é o Criador de todas as coisas. A maneira da grandeza do nosso Deus não tem comparação do tamanho desta grandeza. Deus, na pessoa também de nosso Salvador Jesus Cristo e do Consolador, o Espírito Santo, essa maneira dessa grandeza de Deus, o salmista Davi se expressa assim, no Salmo de número 104, diz assim: Bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Senhor, Deus meu, Tu és magnificentíssimo, estás vestido de glória e de majestade. Ele cobre-se de luz como de um vestido e estende os céus como uma cortina. Põe nas águas os vigamentos das suas camadas, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos ventos seus mensageiros e dos seus ministros um fogo abrasador. Lançou os fundamentos da terra para que não vacile em tempo algum. Esse é o Deus a qual nós adoramos, a qual nós servimos, a qual fomos ensinados a amar a Deus de todas as nossas forças, de todo o nosso entendimento. Olhe bem. E a palavra sempre diz, em termos de Deus, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Salmo de número 105, versículo 4. Isaías, profeta, diz também assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar.
invocai-o enquanto ele está perto. Esse Deus é o maior ser, não tem comparação. E nessa grandeza do nosso Deus, ele cabe no nosso coração. Ele cabe no nosso coração. Nós observamos ainda o Salmo 104, ele narra assim: enviaste o teu Espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Alegra-se o Senhor em suas obras. Essa grandeza, ele cabe dentro do nosso coração. Como disse o salmista Davi, guardei a tua palavra no meu coração para não pecardes contra ti. E Deus, a maneira, amou, foi o maior sentimento que Deus teve pela humanidade a qual ele criou. Ainda sabendo que o homem estava propenso a pecar, mas ele amou a sua criatura. Amou, deu livre-arbítrio, deu condições para ali no Jardim do Éden comer, só não comer da árvore do bem e do mal. Deu também as condições para o homem ter domínio sobre todo o animal, sobre a face da terra, sobre o mar. Ele deu domínio. Esse amor de Deus foi tão grande, esse maior sentimento, que não pode se calcular o tamanho do amor de Deus, principalmente quando Paulo, ele fala aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele fala dessa maneira: olha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. Foi Deus, na pessoa de Jesus Cristo, que nos amou, e nos amou primeiro. Nós, tão distante, mas ele nos amou. E nessa maneira deste amar, aí nós vemos o mundo. Deus amou agora o mundo, que é o maior grupo. Olha, Deus não faz acepção de pessoas. Ele amou o mundo. Esse mundo, que é aqui, essa área da terra física, esse grupo foi de uma tal forma que quando nós olhamos em Apocalipse capítulo 7, nós vamos ver que Deus, a maneira dele amar o mundo, ele amou, mas foi por mim e por ti que ele amou, por todos, porque a partir do momento que Eva e Adão comeram do fruto da árvore, do bem e do mal, desobedeceram. E o amor de Deus, ele poderia ter nos aniquilado na hora, ou aniquilado Adão e Eva, mas não. Ele deixou para o presente, para nos dar hoje a graça, a misericórdia e a sua maneira de compaixão para com o mundo. Romanos, depois nós vamos ver Romanos, mas aqui no livro do Apocalipse 7, 9, diz assim: depois dessas coisas olhei aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestidos brancos e com palmas nas suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, que está sentado ao trono,
e ao Cordeiro. E todos os anjos ao redor do trono e dos anciões e dos 4 animais se prostraram diante do trono sobre seus rostos e adoraram o Senhor. Mas ali, diante de Deus, diz as Escrituras aqui, é a visão dos mártires da glória, os que morreram por amor de Deus, por amor de Cristo, estavam ali. Então ele amou o mundo de tal maneira, olha, amou o mundo. Esse amar o mundo ainda, nós vamos ver a maneira que aqui no capítulo 12 do livro de Gênesis, resiste ao seguinte, diz assim: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus faz um pedido para Abraão. Aí ele fala a promessa: e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e serás tu uma bênção. Através de Abraão, Deus levanta agora uma nação, a qual podemos dizer, esse mundo aí que ele amou, essa geração que ele levantou através de Abraão, depois a promessa ao filho Isaque, ele velho já de idade avançado, Sara, ele promete um filho a Abraão. Como pode agora ter um filho em idade avançada? Passou-se 20 anos, mas Deus cumpre aquilo que ele fala. Se Deus falou algo para ti, saiba, ele vai cumprir, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Diz as Escrituras dessa forma. Então Deus fez a promessa a Abraão de fazer dele uma grande nação, através agora de Isaque. De Isaque veio Jacó. E de Jacó veio, pelo trabalhar de Deus na vida de Jacó, ele teve aí umas esposas, a qual cada uma delas deram filho a Jacó, que o seu nome foi mudado para Israel. E aí veio as 12 tribos de Israel. Dali depois, com o tempo, houve aí uma separação, uma divisão. Ficou 2 tribos de Judá e 10 tribos de Israel. E dali veio a semente de Abraão crescendo, como Deus falou que ia abençoar. Hoje, o primeiro filho de Abraão, que foi da escrava, Ismael, são os ismaelitas, que hoje são em todo o mundo, a qual eles adoram a Maomé, que é o Islã. Por que Islã? Porque veio de Ismael, ismaelita. E eles estão cada dia mais crescendo na face da terra. Mas Deus amou o mundo, como já dissemos aqui. E no versículo 13, ainda de Gênesis, o versículo de número 16, diz o seguinte: e farei a tua semente como o pó da terra, promessa de Deus para Abraão, de maneira que alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Não tem como contar o grão da areia do mar, não tem como. Assim seria o povo que Deus ia levantar na face da terra, a qual é o mundo que ele amou. E de tal maneira, esse 4º livro, em um só versículo, de tal maneira fala do maior grau. Quando fala do maior grau, nós vamos observar Paulo na carta a Éfesos, a maneira desse maior grau, quer dizer, não tem tamanho da grandeza. Esse grau,
aí em Romanos 3, de número 24, diz assim: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente o Senhor concedeu essa tal maneira, esse maior grau, essa gratificação sem nós merecermos, porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom, agora vem, o dom maior grau, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E quando nós vemos na carta de Éfesos, diz assim: para louvor e glória da sua graça, e pela qual fez agradáveis a si no amado, Jesus Cristo. Nós não tinha condições alguma, nós estávamos destituídos da glória de Deus, em que em outro tempo andávamos segundo o curso do mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do Espírito que opera nos filhos da desobediência. Nos filhos da desobediência, hoje na face da terra, no mundo, opera o príncipe das potestades do ar, hostes do mal, o mundo. Mas mesmo assim, essa é a maneira de Deus amar o mundo. Ele amou a criatura, ainda que ela esteja em desobediência, mas a palavra de Deus diz para se converter, para se arrepender. Arrependei-vos e credes no Evangelho. Precisa crer na palavra. Não estou falando para você crer em um ministério, em uma denominação, não. Estou falando para você crer na palavra. Crer em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Agora observe bem, naquele tempo estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho aos concertos da promessa, e não tendo esperança e sem Deus neste mundo. Mas agora, Cristo Jesus, que vos antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegasses perto. Então, aquele que chega agora a Deus, ele, quando ele se chega a Deus, na pessoa de Jesus Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário, para purificar o meu e o teu pecado, pode saber, nós somos lavados. E agora nós passa a ter acesso diante do Pai. Então, de tal maneira, o maior grau, porque a graça, pela graça, sois salvo por meio da fé. Isto não vem de vós, isso não vem de nós, isso vem de Deus. E não vem não vem das vossas obras, para que ninguém se glorie, porque senão quem tinha condições boas financeiras ia estar se gloriando, porque ele tinha condição. Mas Jesus veio para os que estavam doentes e perdidos, a qual eu sou um, a qual você é um. E ele nos achou primeiro e nos amou. Tudo bem. Que deu o maior ato. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida em prol. Isso foi Jesus que disse. Ele deu a sua vida por nós. Quando nós olhamos aí o capítulo de número 15, ele diz assim, né?
que ninguém tem um maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Aí aquele deu o maior ato, foi o maior ato que Jesus fez. As pessoas podem estar se gloriando por muita coisa na face da terra, mas tem que lembrar que o maior ato foi esse. E o maior ato, olha, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vou-lo conceda. Quando nós olhamos aqui a oração sacerdotal de Jesus no capítulo 17, ele disse assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O de ter agora acesso à vida que Jesus dá é o de crer em Deus e de crer no seu Filho. Esse maior ato nós vemos aí, podemos observar que esse maior ato, quando Jesus ali, ele diz assim, e disse Jesus, em verdade vos digo que hoje estarás comigo no paraíso. O maior ato, ele ali na cruz, diante de dois criminosos, pecadores, né? E disse Jesus, Senhor, um dos malfeitores disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele creu em Jesus. E aí Jesus disse para ele, em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você já tomou decisão na tua vida? Esse aqui tomou na hora ali, e na hora de um sofrimento, estava para morrer. Ele lembrou de Jesus. Ele creu que Jesus poderia dar um alívio para a sua alma. Esse maior ato que Jesus estava fazendo ali no Gólgota, chamado também aquele local de prensa, de fazer azeite, onde foi ali prensada a azeitona de maior qualidade, e dali extraiu o azeite da azeitona, quer dizer, foi derramado o sangue de Jesus Cristo pelo meu e pelo teu pecado. O maior ato, ninguém dá a sua vida pelo seu amigo. O seu Filho unigênito, a maior dádiva Deus deu. Esse é o sexto livro desse capítulo. O seu Filho unigênito foi a maior dádiva, a maior oferta, o maior donativo, que ninguém cobre esse donativo na face da terra. Pode-se fazer variedades de doações, pode ajuntar todas elas, mas ela não cobre essa oferta, esse donativo, essa maior dádiva. Quando nós olhamos na carta, aqui, a carta de Éfesos, no capítulo de número 5, né? Nós vamos ver aí o versículo 5 e 2, diz assim, e andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. Aí nós observamos agora, aqui na carta aqui aos Hebreus, no capítulo 9, versículo de número 14, diz assim, e
quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas, para agora servirdes ao Deus vivo. Ele, esse unigênito, ele é o mediador entre o mundo e Deus, entre a humanidade e Deus, entre eu e você para Deus. Essa maior dádiva ninguém cobre. Quando nós olhamos aí para que todo aquele, a maneira de pegar que esse todo aquele, ninguém pode dizer que você não mereça, não. Ninguém pode dizer isso, porque é para todo aquele. Foi a maior oportunidade para que todos possam alcançar a salvação. É para todo aquele, negro, branco, pobre, rico, amarelo, chinês, alemão, não importa a nacionalidade dos 6 continentes na face da terra, não importa, mas é para todo aquele. A maior oportunidade ele dá para alcançar agora aí a promessa de vida eterna. E quando nós olhamos aqui, Paulo na carta, aqui na segunda, ele diz assim: porque diz, ouve-te em tempo aceitável e te socorri no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação, que se chama hoje, para a tua vida e para a minha vida. Hoje é o dia, é a oportunidade que você deve abraçar essa oportunidade. E quando nós observamos no livro do profeta Isaías, no livro 49, o versículo 8, assim diz o Senhor, no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e me deres em herança herdades assolada, para dizeres aos presos, sai, e aos que estão em trevas, aparecei, e eles pastarão nos caminhos em que todos os lugares altos serão o seu pasto, e nunca terão fome, nem sede, nem calma, nem sol os afligirá. Porque o que se compadece deles guiará, e os levará mansamente a mananciais de águas. Promessa de Deus para a tua vida e para a minha vida. Agora, que nele, o 8º, que nele é a maior atração, é fazer aproximar a si. Quando olhamos aí João 12, na carta, na epístola 12, 32, diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Foi Jesus que disse. Que nele, essa maior atração, Jesus dizendo que quando ele fosse levantado, ele atrairia todos a ele, a qual eu fui atraído, e você está sendo atraído nesta manhã. Olhe bem, lá no deserto, quando o povo pecou, Deus mandou para Moisés levantar-se um lenho, uma serpente, para todos que olharem para a serpente, para aqueles que pecassem, para aqueles que não atingissem o alvo, e que
errasse durante a caminhada, quando olhava para a serpente pendurada, era perdoado seus pecados. Mas aqui, Jesus, ele se refere lá no passado com o povo hebreu quando saiu do Egito. Agora ele fala, que nele essa maior atração de fazer aproximar-se para si, que ele falou, quando agora ele fosse erguido, levantado, quer dizer, a promessa dele dar a vida por nós, morrer pelos nossos pecados, e no terceiro dia ele ia ser crucificado, e no terceiro dia ia ressuscitar. E quando ele foi ressuscitado, ele foi erguido e foi para estar à direita do Pai. E quando ele foi, ele tem atraído a muitos e ainda vai atrair para que não se perca, para que não morra sem vida eterna. Então, essa traição que ele faz, aí ele fala, aí já o profeta, vamos ver aí, o profeta também ele fala algo semelhante a isso. Jeremias, capítulo, ele diz assim: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porque com amor eterno te amei, também com amorável benignidade te atraí. Disse o profeta ali para o povo de Israel. Ele nos ama e tem nos atraído. Talvez você não tenha percebido que Deus está te atraindo e você está aí sofrendo e padecendo, relutando para não se chegar ao presente que Ele deu, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o maior ato, deu o seu Filho unigênito, a maior dádiva, para que todo aquele a maior oportunidade e que nele a maior atração e crer a maior simplicidade de crer. Quando fala em crer, nós vemos aqui nas epístolas de João, no capítulo de número 5, versículo 10, diz assim, olha, 5:10, diz assim: quem crê no Filho de Deus, porquanto, olha, quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tenha o testemunho. E quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testamento que Deus deu de seu Filho, o deu. E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, para que creais no nome do Filho de Deus. Essa dádiva que Deus deu para mim e para você, você precisa crer. Isso é um passaporte. Isto é, olha, um selo como de um rei, do anel de um rei selado, para você herdar a vida eterna. Em Colossenses também nós vemos aí no livro de Colossenses, parece que tem uma palavra dentro desse assunto aqui. Deixa eu me lembrar aqui. Colossenses de número 2:2, eu já até li ele hoje, ou não? Para que os seus corações sejam consolados e estejam unidos em caridade e enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do ministério de Deus, Cristo Jesus. Quem crer, diz as Escrituras, quem crer e for batizado será salvo. Foi Jesus que disse. E quando olhamos aí na carta de número 10
de Romanos, diz assim também a palavra de Deus, olha bem. Mas a palavra, mas o que diz a palavra está junto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A saber, que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para salvação. Aqui é a palavra que está te orientando e te levando para um caminho certo. Não é um caminho torto, não é um caminho que você vai se dar mal, mas sim a tendência cada dia, nessa vida e na vindoura, só de bênção. Essa simplicidade. Não pereça a maior promessa. Olha, as pessoas podem prometer aí que você vai trabalhar na empresa o resto da vida e não vai ser mandado embora. Mas essa promessa nos chega, a qual Deus nos dá, a maior promessa. Não pereça. E quando olhamos aí no livro que nós estávamos lendo, de não perecer, diz aí João, na segunda epístola, de número 23, diz assim: e qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Essa promessa é para nós abraçarmos e crer nessa promessa. E mais, não pereça mais, esse mais, que é o 10º livro de um só, é a maior diferença. Esse mais é a maior diferença. E quando nós olhamos falando sobre esse mas, a maior diferença, eu quero pegar aqui Malaquias, capítulo de número 3, versículo 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, quer dizer, entre o obediente e o desobediente. Entre o que serve a Deus e o que não serve. Veremos aí a diferença. Você tem servido a Deus ou não? Você está fazendo essa diferença? Que lado você se encontra aí nessa diferença? Nós olhamos também Levítico capítulo de número 10, versículo, olha, 10. E para fazer a diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. E aí, que condição você se encontra? Qual é a tua condição? Tu é imundo ou tu está limpo? Essa maneira de limpeza, disse Jesus aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Eles ouviam a palavra. E a palavra, disse Pedro, que nós fomos gerados também pela palavra. A fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Não estou te chamando para nenhum ministério, nenhuma denominação, não. Estou te falando, esclarecendo o Evangelho de Cristo Jesus para a salvação e vida eterna. Agora, que tenha a maior certeza. Olha, que tenha a maior certeza. Olha, esse tenha é a maior certeza. Quando nós olhamos aqui no livro de Hebreus, aqui, da carta aos Hebreus, nós vamos observar aqui, capítulo 10, versículo de número 22, diz assim:
Cheguemos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e o corpo lavado em água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é Deus, porque fiel é o que nos prometeu. Se Ele prometeu, Ele tem para dar a vida eterna. A vida eterna é a maior possessão, quer dizer, o maior domínio. Aí nós olhamos aí no livro ainda de João, no capítulo 5, 11, 12 e 13, eu já li ele. É do testemunho. Quem tem o Filho, quem tem Deus, tem a vida eterna. Crê que Ele nos deu a vida eterna por intermédio do seu Filho. E Pedro, ele registra aí na primeira epístola de Pedro, versículo 10 e 11. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haver despadecido um pouco, Ele mesmo nos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. A Ele, Jesus, autor, consumador da nossa fé. Creia e abrace a fé e creia na palavra. Creia nos ensinamentos de Jesus Cristo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele quer aliviar teu fardo nesta manhã. Que Deus os abençoe. Shalom. Deus seja convosco.